Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuaremos os nossos estudos no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Hoje estudaremos os versículos 9 e 14. Convido você que abra a Palavra de Deus. Vamos ler esses dois versículos, capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Versículo 9, apenas a primeira parte, diz-nos assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma. O versículo 14: também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir. Tem em mãos um caderno, tem em mãos um bloco de nota, para que você possa aproveitar melhor esse estudo e fazer outras anotações ao longo da semana. Meus queridos, este capítulo 4 do livro de Deuteronômio é riquíssimo. E nesta série de estudos que temos feito, esse capítulo 4 tem nos ensinado como guardar a nós mesmos e como guardar a nossa alma. Observe que o versículo 9 se inicia com esta palavra: guarda-te a ti mesmo e guarde a sua alma. Mas como eu, você e como os israelitas deveriam guardar-se a si mesmos e guardar a sua alma? Nós, numa série de 3 estudos anteriores, afirmamos que para que eles guardassem a si mesmos, para que eles guardassem a sua alma, eles deviam conservar na memória 3 coisas. E que coisas eram estas? Primeira, os atos revelacionais de Deus. Segunda, a aliança de Deus. Terceira, os estatutos, mandamentos e juízos de Deus. Estas coisas os israelitas não deveriam esquecer. Estas coisas eu e vocês não podemos nos esquecer. Para que assim guardemos-nos a nós mesmos, para que assim guardemos a nossa alma. Nesses 2 estudos que faremos, o texto bíblico nos enfatiza 2 necessidades adicionais para que nós guardemos-nos a nós mesmos e guardemos a nossa alma. Que necessidades adicionais são estas? Primeira, cumprir os estatutos e juízos de Deus. E segunda, manter-se distante da idolatria. Nesse primeiro estudo nós vamos analisar, primeiro ponto, cumprir os estatutos e juízos. Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas, se eu e você queremos guardarmos a nós mesmos, se eu e você queremos guardar a nossa alma, devemos, em primeiro lugar, cumprir os estatutos e juízos divinos. Observem uma particularidade que existe neste capítulo. Este capítulo demonstra e dá um destaque para o encerramento de um período histórico nos israelitas e para o início de um outro período histórico para os israelitas. E também demonstra que a forma de Deus se revelar nestes 2 períodos seria diferente. Observem, no primeiro período que cobre a saída dos israelitas lá do Egito até as proximidades da Terra Prometida, os israelitas tiveram a oportunidade de conhecer a glória e a majestade dos atos revelacionais de Deus. Os israelitas foram abençoados com a iniciativa de Deus de entrar em aliança com eles. Os israelitas foram abençoados por receber estatutos, mandamentos e juízos inigualáveis vindos da parte de Deus. Estatutos, juízos totalmente justos, procedem de um Deus que é ao mesmo tempo transcendente, que está no mais alto dos céus, mas um Deus também que está próximo de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o buscam. Estas coisas, como nós já vimos nos estudos anteriores, deveriam ficar guardadas na memória
dos israelitas. Lembrando, eles jamais poderiam se esquecer dos atos revelacionais de Deus. Eles jamais poderiam se esquecer da aliança de Deus. Eles jamais poderiam se esquecer dos estatutos, mandamentos e juízos de Deus. Estas coisas deveriam ser guardadas na memória. Nestes 2 versículos que nós estamos estudando, Moisés então afirma que, estando na terra, os filhos de Israel agora precisariam cumprir os mandamentos, estatutos e juízos que tinham recebido. O versículo 14 nos diz que Moisés os recebeu de Deus, e Moisés os ordenou aos filhos de Israel, e Moisés os ensinou aos filhos de Israel. Observem, durante o período Deus se revela, Deus dá os mandamentos. Uma vez tendo se revelado e dado os mandamentos, Moisés ensina estes mandamentos aos israelitas, e então, neste versículo ele diz, agora cumpre obedecer estes mandamentos que foram dados por Deus. Percebam que a revelação divina, gloriosa, majestosa, espetacular, havia sido dada. E agora eles não precisavam buscar novas revelações. Não poderiam sequer diminuir da revelação recebida, muito menos aumentar da revelação recebida. Estava-lhes obedecer e cumprir aquilo que tinham recebido da parte de Deus. Meus queridos, vocês já observaram como há uma sede nos nossos dias por revelações sobrenaturais de Deus? Já perceberam como muitas pessoas vivem à busca de profetas ou profecias que tragam mensagens específicas para a sua vida ou para a vida da igreja? Já notaram que muitos se dizem profetas e, como profetas, trazem profecias particulares e individuais ou profecias coletivas para a igreja? Observe que alguns, até mesmo mercadejando a palavra, atrelam estas profecias a dádivas, a ofertas, a votos que as pessoas queiram ou não fazer para a igreja. Quais as bases teológicas para estas pessoas estarem tão sedentas por revelações? Qual a base teológica para muitos dizerem que têm revelações e são profetas de Deus? Quais as bases teológicas para as pessoas buscarem profecias nos nossos dias? Há 2 argumentos. O primeiro é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o segundo é que ainda existe o dom da profecia. Queridos, como eu e vocês devemos tratar estas alegações? Como nós devemos entender biblicamente este tema? Eu gostaria de trazer algumas considerações para todos nós nessa noite. Primeira consideração: o fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente não obriga Deus a agir da mesma forma. E não indica que Deus, de fato, venha a agir da mesma forma. No texto que lemos, há uma clara indicação de uma mudança no modo de agir da parte de Deus. Enquanto estavam caminhando do Egito até a terra prometida, os israelitas, eles receberam a lei de Deus, os mandamentos e estatutos de uma forma sobrenatural, majestosa, gloriosa. Enquanto estavam no Sinai, o monte estremeceu. O fogo foi visto a quilômetros de distância, ocupava até o meio do céu. No entanto, e Moisés deixa claro neste texto, a partir do momento em que eles estivessem na terra prometida, Deus já não se revelaria mais desta forma. Os mandamentos haviam sido dados, os mandamentos haviam ensinados, e agora eles não precisavam esperar revelações sobrenaturais o tempo todo. Bastava cumprir a revelação, bastava cumprir a lei, bastava obedecer os mandamentos, estatutos e juízos que já haviam sido dados. O segundo ponto: o dom da profecia na palavra. Ele tem 2 sentidos. O primeiro sentido é o explicativo. Muitos profetas, em suas profecias, eles
explicavam e aplicavam uma lei já existente na vida do povo. Se você observar as profecias que estão nos livros proféticos, vai perceber que uma grande maioria dessas profecias não traziam novas revelações, mas sim traziam uma explicação e uma aplicação de uma revelação que já havia sido dada. Mas também há, no contexto da Bíblia, há no contexto da revelação bíblica, profecias que eram profecias preditivas, ou seja, tinham a finalidade de trazer a revelação de Deus para os dias futuros. Agora, percebam, quando a revelação de Deus foi encerrada, ela mesma estabeleceu critérios para aquilo que deve ser feito. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, Moisés diz: não diminuam nada desta palavra, não acrescentem nada a esta palavra. E repetindo estes mesmos versículos lá no livro de Apocalipse 22, versículos 18 e 19, João, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: nada acrescentareis a esta palavra, porque se alguém acrescentar algo a esta palavra, serão acrescentados os flagelos que estão escritos neste livro a esta pessoa. E nada retirareis da palavra, porque se alguém retirar algo da palavra, lhe será retirado a parte que lhe cabe no livro da vida. E eu pergunto, se novas profecias não têm por objetivo trazer algo mais e acrescentar algo mais na palavra, se essas profecias não têm por objetivo diminuir aquilo que está na palavra, e nem pode fazê-lo por imposição divina, qual é a necessidade? Qual é a finalidade? Qual é o propósito dessas profecias? Em terceiro ponto, alguém pode dizer, mas essas profecias nós buscamos como revelação pessoal, como revelação particular. Meus queridos, para a nossa vida pessoal, toda a orientação que nós necessitamos de forma objetiva está na palavra. Não precisamos de novas revelações, precisamos conhecer a revelação que já nos foi dada. E talvez pouco conheçamos desta revelação, precisamos estudar e estudar cada vez mais a palavra, porque muitas vezes erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E muitas vezes não conhecemos o testemunho que a própria Escritura dá a respeito de Deus e de Cristo. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim e do poder de Deus. E de forma subjetiva, como Deus nos conduz? Queridos, Deus nos conduz de forma subjetiva de acordo com a sua vontade, abrindo ou fechando portas, dando-nos ou não a paz em nossos corações, porque a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações. E também através da aplicação desta palavra revelada em nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra, muitas vezes percebemos que ela vem de encontro com a nossa necessidade. É Deus falando conosco. Quando ouvimos esta palavra, muitas vezes percebemos que ela vem ao encontro das nossas necessidades. É Deus falando conosco. Quer essa palavra nos confronte, vindo de encontro às nossas necessidades. Quer essa palavra nos console, vindo ao encontro das nossas necessidades. Esta é uma forma usada pelo Espírito Santo para nos conduzir, sem que eu e vocês precisemos de novas revelações sobrenaturais de Deus para a nossa caminhada. Cuidado com aqueles que dizem trazer uma nova revelação para a sua vida, porque Deus já nos revelou e ensina-nos de forma objetiva através da sua palavra, porque Deus nos conduz de uma forma subjetiva pela ação dele em nossas vidas, através de sua presença, da presença do Espírito Santo. Que lições nós podemos aprender deste ponto? Quero destacar 3 lições, anote aí no seu caderno. Primeira, não precisamos, queridos, de revelações espetaculares o tempo todo, pois temos a revelação espetacular, gloriosa, majestosa de Deus e sua palavra. Examinemos, estudemos, conheçamos esta revelação gloriosa que Deus dá de si mesmo para a nossa vida.
Queridos, Deus jamais mostrou sinais gloriosos ou portentosos, simplesmente para satisfazer a curiosidade de alguém. Deus sempre, quando se revelava e se manifestava desta forma, tinha um objetivo, tinha um propósito. Devemos entender os propósitos de Deus ao longo da sua revelação, mas também devemos entender os propósitos de Deus na forma sublime, singela, misteriosa, pela qual Ele nos conduz. Talvez você, olhando para o passado, possa perceber que em muitos momentos o dedo de Deus estava em sua história. A mão de Deus estava conduzindo os seus passos. E terceira lição: uma vez que temos a palavra, busquemos conhecê-la. Uma vez que temos a palavra, busquemos guardá-la. Uma vez que temos a palavra, busquemos obedecê-la. Assim, meus queridos, guardaremos a nós mesmos. Assim, guardaremos a nossa alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.